E a palavra que nós ministramos nessa noite se encontra no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. E inicialmente nós vamos ler o verso 22 e o verso 23. Você pode acompanhar aí na sua casa, você que tem a sua Bíblia, você que tem algum aplicativo, ou ainda você pode acompanhar pela projeção aí também da tela, a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, verso 22 e verso 23. A palavra nos diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Aleluias, glórias a Deus, amém? Aleluias, como é bom falarmos da palavra do Senhor. E aqui nós vemos uma das palavras que são mais emblemáticas, alguns dos milagres, e nós dizemos alguns, porque nós temos aqui, e como já foi dado o título dessa mensagem, duas histórias que se cruzam, duas histórias cruzadas. Normalmente, quando nós falamos desses dois milagres de Jesus, nós separamos em duas partes, porque são dois, como nós já dissemos, dois dos milagres mais emblemáticos que a Bíblia nos traz relato da parte de Jesus. Aleluias. E como é maravilhoso quando nós entendemos que a palavra do Senhor cada dia nos traz algo novo. Cada dia ela nos traz uma visão nova, cada dia Deus ele nos mostra algo diferente a respeito daquilo que já foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, e ainda assim a palavra do Senhor é atual. Aleluias, glórias a Deus. Então nós vemos aqui uma ocasião em que um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, ou seja, um dos homens principais ali de Israel, um dos principais religiosos do povo de Israel, ele chega até Jesus, enquanto Jesus estava nas suas cruzadas evangelísticas, enquanto Jesus pregava a palavra, enquanto Jesus curava as pessoas. Chega então esse homem que era um dignatário, um homem que tinha uma posição social muito grande, tinha uma posição alta na sociedade judaica. Ele chega até Jesus e ele chega implorando. A palavra nos diz que ele, vendo Jesus, ele prostrou-se aos pés de Jesus e ele rogava, ou seja, ele implorava a Jesus, dizendo: Minha filha está à morte. Eu rogo-te que imponhas as mãos sobre ela e ela ficará curada. Aleluias, glórias a Deus. E a primeira coisa que nos chama a atenção nessa palavra é que quando nós vemos Marcos relatando, essa é uma das passagens tão importantes da história de Jesus. É uma passagem tão importante que ela é relatada pelos 3 evangelhos sinópticos, ou seja, os 3 evangelhos que têm uma mesma visão, os 3 evangelhos que relatam as histórias de uma maneira parecidas, que são o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. Os 3 evangelhos, os 3 evangelistas, eles relatam essa mesma história, com algumas diferenças de foco, mas o importante é que a mesma história está relatada nos 3 evangelhos, e nós vemos o complemento da mesma história nesses 3 evangelhos. Aleluias. E o que nos traz aqui, o que nos chama muita atenção nesse início, é que ele chega e ele roga a Jesus. Marcos relata que ele roga a Jesus dizendo assim: Minha filha está à morte. Nós comumente, nós interpretamos essa palavra como minha filha está à beira da morte, ou seja, minha filha está extremamente enferma, minha filha está prestes a morrer, está próxima de morrer. Mas, como nós falamos, essa é uma passagem que é contada pelos 3 evangelistas. E quando nós vamos até o relato de Mateus sobre essa mesma passagem, Mateus ele fala de uma maneira um pouco diferente.
Mateus, ele fala que ele chega para Jesus dizendo: a minha filha acabou de morrer. A minha filha já está morta. E aqui nós notamos que a palavra exata que Mateus usa é: minha filha está à morte. Não diz à beira na morte, não diz próxima de morrer, diz está à morte. Poderia ser entregue à morte. Mas o fato é que nós vemos Mateus ele afirmando que a menina já estava morta. Que o próprio pai chega para Jesus. Você pode analisar essa mesma palavra lá no livro de Mateus, onde Mateus ele fala assim que ele chega para Jesus dizendo assim: a minha filha acabou de falecer, a minha filha acabou de morrer. O que é um detalhe muito importante que nós podemos atentar aqui para a palavra do Senhor. E quando nós estudamos uma passagem, principalmente uma passagem que tem mais de um relato na Bíblia, nós tentamos extrair o máximo do que nós conseguimos através da história. E nós vemos que desses 3 evangelhos, o único que presenciou o fato foi Mateus. Mateus ele estava lá quando aconteceu esse fato. Ele estava junto com Jesus quando Jesus estava pregando e quando Jairo chegou ali até os discípulos, quando Jairo chegou até Jesus e ouvindo as palavras que o próprio Jairo falou. Então, quando nós olhamos Mateus e nós não dizemos que existe uma incoerência entre os evangelhos, não é isso, mas existe uma diferença de foco entre o que cada um dos evangelistas queria focar naquele momento da história. Mateus, ele nos traz o relato dizendo: a menina já está morta, a menina já morreu. Então, nós podemos aceitar que a menina estivesse prestes a morrer, que a menina estivesse desenganada pelos médicos, ou que mesmo a menina já estivesse morta. O fato é que aquela menina, tanto pelas palavras de Mateus, quanto pelas palavras de Marcos, quanto pelas palavras de Lucas, aquela menina já estava entregue à morte. Se ela ainda não havia morrido, ela já estava completamente desenganada. O próprio pai chega e diz: ela está à morte, ela está morta. E eu quero que você entenda o seguinte: o que existe de mais definitivo na vida do homem, na vida da mulher, na vida de uma pessoa? A coisa mais definitiva que existe na vida de um homem é a morte. Você sabia disso? Qualquer outra situação, ela pode ser mudada. Existe até um dito popular, um ditado muito conhecido, principalmente pelos mais antigos, que é: para tudo se dá um jeito, menos para a morte. E olhando fisicamente, olhando humanamente, a morte é o estado mais definitivo do homem. Se hoje você está enfermo, você pode ser curado. Se hoje você está são, amanhã você pode estar enfermo. Se hoje você é rico, amanhã você pode estar pobre. Se hoje você é pobre, amanhã você pode estar rico. Cada estado que nós temos na nossa vida não é definitivo, é um estado em evolução, é um estado em mudança contínua, com exceção do estado da morte. Aquele que está morto, continua morto, pelo menos humanamente falando. Aleluias, glórias a Deus. Mas mesmo aquele homem já chegando para Jesus com uma queixa dizendo: mestre, a minha filha está morta, a minha filha acabou de morrer, já é definitivo. Eu sei, mesmo que ele estivesse chegando ali para Jesus e ela ainda estivesse viva, ele ainda acreditasse que ela estava viva, ele chega dizendo: ela está à morte. Ela está entregue à morte, não existe solução, é um estado definitivo. É um estado definitivo a morte da minha filha. Mas mesmo sabendo que aquele estado era definitivo, ele acredita que Jesus poderia mudar. Mesmo
verificando, mesmo constatando que o estado de morte era um estado definitivo, era um estado que não mudaria, que ninguém poderia mudar, que ele não poderia encontrar um médico que faria alguma coisa, que ele não poderia encontrar outra pessoa que faria alguma coisa, a não ser o próprio Jesus. Aleluias. E esse é o primeiro ponto que nos chama a atenção. Que esse homem, que esse religioso, que esse homem de um status muito importante, de uma presença muito importante, ele chega a Jesus humildemente, reconhecendo que Jesus era capaz de fazer o impossível. Reconhecendo que Jesus era capaz de mudar um estado que não existia mais condição de mudança. Mas ele reconheceu o poder de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Então nós continuamos ainda na história desse homem, e ele prossegue, ali quando ele dá o chamado a Jesus, ele faz o pedido a Jesus, Jesus prontamente atende, e ele sai, ele vai na frente ali, e Jesus vai seguindo com seus discípulos, com toda a multidão acompanhando para ver o que iria acontecer. Afinal, se tratava de um homem famoso na região, de um homem que tinha um nome na região, de um homem que tinha um status social na região. Toda a multidão acompanha, Jesus acompanha aquele homem. Tudo parecia que ia bem, porque afinal Jesus estava atendendo o seu pedido. Aleluias. Sua filha podia estar morta em casa, mas Jesus estava indo até lá. E ele tinha fé, ele acreditava que Jesus poderia mudar a situação, porque ele falou assim: imponha as mãos sobre ela e ela ficará curada. Aleluias, glórias a Deus. Então Jesus, ele sai seguindo aquele homem, com todos os seus discípulos, com uma multidão atrás. Aleluias. Quando nós chegamos no versículo 25 e no versículo 26, que nos diz o seguinte: e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Glórias a Deus. Esse é o exato momento em que nossas duas histórias se cruzam. Esse é o exato momento em que as histórias se entrelaçam, porque Jesus estava indo até a casa de Jairo. Jesus estava a caminho de realizar um milagre na filha de Jairo. A providência estava chegando na casa de Jairo, assim como ela está chegando na tua casa nessa noite. A providência estava chegando até a casa de Jairo, onde habitava a morte nesse momento. Só que de repente, uma mulher cruza o caminho, no meio daquela multidão, sei lá quantas, a multidão que seguia Jesus eram milhares de pessoas. No meio de milhares de pessoas, uma mulher cruza o caminho de Jairo e cruza o caminho de Jesus até o lugar onde estava a filha de Jairo. Aleluias, glórias a Deus. E eu quero que você preste bastante atenção num detalhe muito importante, um detalhe chave dessa palavra, dessa ministração nessa noite, que é o seguinte: no início do verso 25 a palavra nos diz: e certa mulher que havia 12 anos, 12 anos, grave esse número, marque esse número, sabe por quê? Porque na palavra de Deus não existem. Quando nós falamos de plano de Deus, quando nós falamos de projeto de Deus, quando nós falamos de planejamento de Deus, não existe coincidência, não existe acaso. Note que normalmente, geralmente, a palavra de Deus ela não especifica, ela não precisa as datas, a quantidade de tempo, os anos, a idade das pessoas que Jesus realizava o milagre. Se você olha o cego, ele era cego desde nascença. Não diz qual era a idade dele, não diz quanto tempo fazia. O paralítico era paralítico desde a nascença, não nos diz. O leproso era leproso, não se sabe quanto tempo. Mas aqui a palavra achou necessária
Achou necessário que fosse especificado que aquela mulher tinha aquele fluxo de sangue durante 12 longos anos. E a importância desse número, a importância desse tempo, não é exatamente a duração desses 12 anos. Porque talvez o cego fosse cego há mais tempo que ela. Talvez o leproso estivesse leproso há mais tempo. Talvez o paralítico fosse paralítico há mais tempo. Mas o que me chama muito a atenção nisso é que, como nós falamos, essa história é narrada por outros dois evangelistas. E no livro de Lucas, o doutor Lucas, ele nos revela que aquela menina que estava doente ou que já estava morta em casa, a filha de Jairo, ela tinha exatamente a idade de 12 anos. Seria uma simples coincidência que, dentre todos os milagres que Jesus realizou, quase todos eles nós não temos a especificação de um tempo. Quase nenhum deles nós temos a especificação da idade da pessoa que recebeu o milagre. Quase nenhum deles nós temos a especificação de quanto tempo aquela pessoa sofria com a enfermidade ou com o problema, ou há quanto tempo ela estava endemoniada, ou há quanto tempo ela estava morta. Quase nenhum deles, mas de repente numa mesma história, a Bíblia acha importante dizer que a mulher sofria de um fluxo de sangue há 12 anos e que aquela menina tinha exatamente a idade de 12 anos. Aleluias. Eu não gosto de achar que existem coincidências quando nós falamos de plano de Deus. Sabe por quê? Porque eu gosto de acreditar que Deus, Ele simplesmente nos deixa detalhes para que nós identifiquemos que Ele está ciente de todas as coisas. Quando eu vejo esse tipo de coisa, quando eu vejo esse tipo de coisa que o mundo fala, é uma coincidência, é um acaso, é algo normal, é algo corriqueiro, não tem nada a ver isso. Para mim, isso é a assinatura de Deus dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Para mim, esses detalhes são Deus assinando embaixo, dizendo assim, eu já tenho um projeto da tua cura há 12 anos atrás. Há 12 anos, quando aquela menina nasceu, e o sonho daquela família nasceu junto com aquela menina, Deus já havia planejado a cura e a ressurreição naquele dia. Há 12 anos, quando aquela mulher começou a ter aquele fluxo de sangue, Deus já tinha preparado aquele dia para que fosse o dia da sua cura. Aleluias. Glórias a Deus. O que eu quero dizer com isso, meu querido? Eu quero dizer que você deve estar atento na tua vida. E eu quero dizer isso de maneira profética sobre a tua vida. Eu quero dizer isso de maneira profética sobre a tua vida. Eu quero que a partir de hoje, quando você observar detalhes, quando você disser assim, nossa, que incrível coincidência isso, encare como uma assinatura de Deus, de que Ele tem tudo planejado para você. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam, ou seja, operam juntamente, trabalham juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus. Elas trabalham juntamente, ou seja, um detalhe que você pode achar assim é algo corriqueiro, é algo comum. Não, olhe bem, abra os seus olhos espirituais e enxergue assim como a palavra do Senhor diz que quando Elias ele mandou ali o seu ajudante, o seu moço ali, olhar e ver se havia algum sinal de chuva, ele volta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes, até o lugar, olha para o horizonte e não vê nada. E de repente, na última vez de tanto insistir, ele olha e ele volta para Elias e fala assim, olha Elias, eu vejo lá no horizonte, lá no final, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluias. Esse era o sinal de que a chuva estava para chegar. Mas havia 3 anos e meio de seca na terra. O que uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem podia significar?
Para uma pessoa comum não significava nada, mas para o profeta com os olhos espirituais treinados, aquele era o sinal para dizer assim: desce e manda que o rei, manda que Acabe prepare todos os carros e se prepare, porque a chuva do Senhor está chegando. Aleluias. E dessa mesma forma, é todo aquele que tem os seus olhos espirituais aguçados, os seus sentidos espirituais aguçados, os seus olhos e seus ouvidos espirituais atentos. Coisas pequenas para outras pessoas podem passar desapercebidas, mas quando você sabe que Deus tem um plano sobre a tua vida, essas coisas são a assinatura de que Deus tem tudo no seu controle, tudo no controle das suas mãos. Então nós temos duas histórias impactantes e duas histórias fortes, de maneira que normalmente nós focamos em uma dessas duas histórias, porque elas têm detalhes impressionantes. E eu sugiro que você analise ainda mais na tua casa essas duas histórias. Analise comparando o livro de Mateus com o livro de Lucas, com o livro de Marcos. Analise essas histórias e você vai perceber detalhes. E alguns dos detalhes que eu não poderia deixar de citar aqui é sobre as características, algumas características pelo menos, do fluxo de sangue daquela mulher. Porque quando nós não entendemos o que é a enfermidade que aquela mulher sofria, nós podemos achar que é uma enfermidade simples, mas principalmente para as mulheres que sabem o que é o fluxo de sangue, para as mulheres que têm o ciclo menstrual ali, mensal, as mulheres entendem melhor o que deveria ser isso. Aquela mulher estava com o ciclo menstrual de 12 anos seguidos. 12 anos seguidos em que ela estava com aquele fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia de sangue que não parava. Não parava, o ciclo menstrual daquela mulher emendava um no outro, e assim foi sendo durante 12 longos anos. A palavra nos diz que provavelmente essa mulher era uma mulher que também tinha muitos bens, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com médicos, ela despendeu de tudo que ela tinha com os médicos, e a Bíblia diz que não adiantou nada. A Bíblia diz que além de não adiantar nada, ela foi indo de mal a pior, ela piorou ainda. Ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos e ainda assim não resolveu absolutamente nada daquela enfermidade. Glórias a Deus. Além de toda a dor física que aquela mulher era submetida, além de toda a inconveniência de estar sofrendo de um ciclo menstrual contínuo durante anos e anos e anos, ainda existia as consequências daquilo por causa da sociedade judaica, por causa das leis e das doutrinas do judaísmo. Como sendo a mulher no período menstrual, a mulher no seu ciclo menstrual, ela era tida como impura na sociedade judaica da época de Jesus, e ainda é tida assim na sociedade judaica. Agora você imagina o seguinte: aquela mulher, 12 anos da sua vida, não era o fato das dores, não era somente o fato da inconveniência daquela situação, não era somente isso, mas aquela mulher estava sofrendo. Para um pouquinho e pensa no seguinte: uma das coisas que mais tem nos afetado durante essa pandemia é uma coisa chamada isolamento social. Tanto que hoje nós estamos aqui com a nossa igreja vazia e cada um dos nossos irmãos queridos estão nas suas casas. Você que está na sua casa está nos assistindo e nós estamos afastados, vamos dizer assim, socialmente. Ou seja, não exatamente socialmente, porque nós temos um contato social através da internet, através de outros veículos de comunicação, mas nós estamos afastados do nosso contato, o contato que nós gostamos de ter, o contato que você gosta de ter com os seus filhos, com os seus netos, com os seus sobrinhos, com os seus primos, com os seus amigos. Uma das coisas que mais tem trazido sofrimento nesse período de pandemia é o isolamento que nós temos sofrido em estarmos distantes fisicamente, estarmos com o nosso contato físico restringido das pessoas que nós gostamos
e até de pessoas que não fazem parte do nosso ciclo de amizade, do nosso ciclo familiar, mas mesmo aquela pessoa que você encontra na rua, ou num negócio, ou fazendo alguma coisa, que você vai com aquele normal, aquele tradicional aperto de mão, de uma pessoa que nem conhece a outra, e você lembra, não, eu não posso fazer isso, eu não posso tocar naquela pessoa, por causa do contágio, por causa do risco e tudo mais, eu não sei como ela está se cuidando, ela não sabe como eu estou me cuidando, então, é uma das coisas que tem trazido mais sofrimento às pessoas, é esse isolamento, é esse afastamento das pessoas. Agora eu quero te dizer qual que era a situação real daquela mulher, porque como tendo um fluxo de sangue contínuo durante 12 anos, ela estava há 12 anos sem poder tocar nas pessoas, porque a mulher, quando ela estava no seu ciclo menstrual, ela não poderia tocar nas pessoas, porque se ela tocasse em alguma pessoa, aquela pessoa era tida como imunda também. Durante todo o dia, até o final da tarde, aquela pessoa era tida como imunda, e a outra pessoa não podia, e ela não podia tocar nos outros, porque se ela tocasse também, você consegue entender? Ela estava há 12 anos, sem contato com as pessoas, ela não podia tocar nem mesmo nas coisas, porque tudo que ela tocasse, outras pessoas não poderiam tocar, porque estaria impuro também. Uma das outras restrições que uma mulher no período menstrual tinha, e aquela mulher sofreu, era de não poder entrar dentro do templo, não poder sacrificar dentro do templo, não poder fazer suas orações dentro do templo, porque como ela estava impura, ela não poderia entrar dentro do templo. Note que a doença daquela mulher não trazia somente, vísceras, físicas, não trazia somente dores físicas, não trazia somente máculas físicas, mas trazia também grandes dores espirituais, grandes dores emotivas. Aleluias, glórias a Deus. Aquela doença era uma doença que brutalizava a vida daquela mulher. Por isso nós dizemos que essa é uma das curas mais emblemáticas da palavra. Mas como nós falamos, nós não queremos nos ater exatamente nos aspectos dessa história. Por quê? Porque nós vemos que Deus preparou aquele dia para a cura também dessa mulher. Aleluia. Ela passou 12 anos gastando tudo que ela tinha. Ela passou 12 anos indo atrás de um, atrás de outro, procurando a sua cura. Mas de repente ela ouviu falar sobre Jesus, e ela falou assim, se eu ao menos tocar na ponta do vestido dele, na borda do vestido, na orla do vestido dele, eu ficarei curada. Não é uma fé bem parecida com a fé de Jairo? Jairo, ele chega e fala assim, Senhor, se o Senhor lhe impuser as mãos sobre a minha filha, ela ficará curada. E aquela mulher, ela diz assim, se eu ao menos tocar na ponta do vestido dele, na borda do vestido, na orla do vestido, eu não quero nem tocar nele, eu só quero tocar na ponta da sua roupa, e eu sei que eu ficarei curada. Aleluias, glórias a Deus. E isso é o próximo ponto que nós falamos, por quê? Aleluias, glórias a Deus. No verso 27 e no verso 28, a palavra diz assim, que aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aleluias, glórias a Deus. E aqui eu quero que você entenda um outro aspecto muito importante, porque a palavra nos diz que ela chegou por trás de Jesus, entre a multidão. Como nós já falamos, a multidão que acompanhava Jesus normalmente eram de milhares de pessoas. Milhares de pessoas se espremendo pelas ruas de Israel, pelas ruas das cidades ali de Israel, onde Jesus andava. Milhares de pessoas se espremendo. E aquela mulher, ela chega entre a multidão. É isso que a palavra nos diz. E eu quero que você entenda que quando a palavra nos diz que ela estava entre a multidão, ela correu um risco extremamente alto. Por quê?
Porque como nós já falamos, ela era tida pela sociedade judaica como uma pessoa imunda. Ela não podia de maneira alguma encostar nas pessoas. Ela não podia, era como se fosse criminalizado isso. Ela não podia tocar nas pessoas, porque automaticamente todas as pessoas a quem ela tocava, a pessoa era considerada imunda. Agora imagine ela entrando e se apertando no meio de uma multidão de milhares de pessoas, encosta em um, toca em outro, toca em outro. Eu tenho praticamente certeza que ela devia estar ali com um capuz no rosto, alguma coisa que cobrisse ali o seu rosto para que as pessoas não a reconhecessem. Porque a partir do momento que as pessoas reconhecessem e falassem, olha, essa mulher está tocando em todo mundo, está impurificando todo mundo, está transformando todo mundo em imundo aqui. Ela corria o risco até mesmo de ser apedrejada pela multidão. Ela corria o risco de ser execrada por Jesus por tocar nas vestes de Jesus, tornando as vestes de Jesus imunda. Aleluias. Mas esse é um ponto que eu quero tocar e eu quero dizer para você nessa noite. A fé que realiza um milagre é a fé que está disposta a enfrentar todos os riscos. Se a tua fé não está a ponto de que você enfrente riscos por ela, se a tua fé não está a ponto de que você enfrente as consequências dos seus atos por causa dessa fé, então a tua fé não é uma fé que realiza milagres ainda. A tua fé ainda não está pronta para realizar um milagre na tua vida. Pastor, mas é a fé que vai realizar um milagre, isso está certo? Bom, segundo o próprio Jesus, quando aquela mulher toca nas vestes e quando ela diz assim, mestre, fui eu que te toquei. Jesus, ele olha, fala assim, ele pergunta para os discípulos, espera aí, quem que me tocou? Os discípulos olham e falam, mestre, olha a multidão, mestre. São milhares de pessoas, todo mundo te toca, todo mundo te aperta, todo mundo vem, as pessoas querem encostar no Senhor, outras esbarram, outras encostam sem querer. A maioria delas querem tocar no Senhor para ver se acontece alguma coisa. Mas Jesus fala assim, não, alguém me tocou de maneira diferente porque eu senti sair poder de mim. Sabe por quê? Porque a fé daquela mulher era uma fé que estava disposta a correr riscos. Ela se arriscou a sair da sua casa, ela se arriscou em tocar nas pessoas, ela se arriscou a ser apedrejada por uma multidão, a ser humilhada por uma multidão. Ela não se importou com nada disso, ela foi e disse, ao menos tocar as vestes dele, eu sararei completamente. O quanto você tem se arriscado pela tua fé. E sobre ainda, quando Jesus olha para aquela mulher, ele diz assim, mulher, a tua fé te salvou. A tua fé, a fé que salva, a fé que realiza milagres, a fé que realiza prodígios, é a fé que está disposta a se arriscar, independente de quais sejam as consequências. Não importava para aquela mulher, assim como não importou para Jairo. Jairo, ele não se importou com a sua posição social. Ah, eu sou um fariseu, eu sou um escriba, eu sou um doutor da lei, eu sou alguém respeitado, o que as pessoas dirão se eu for até Jesus? Um homem chamado Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga, assim como Jairo. A palavra do Senhor nos diz que Nicodemos foi encontrar a Jesus, mas foi encontrar à noite, porque ele não queria que as pessoas reconhecessem que era ele. Mas Jairo não se importou, Jairo entrou no meio da multidão também. Aquela mulher entrou no meio da multidão, correu riscos. Aleluias, glórias a Deus. Então nós chegamos no verso 35. Quando nós já vemos que aquela mulher já havia sido curada. E a palavra nos diz assim, versículo 35. Estando ele, ou seja, Jesus, ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Aleluias, glórias a Deus. E aqui, nós vemos um ponto, que muitas pessoas vão dizer, olha aí, pastor, está vendo, agora chegou a notícia de que ela morreu, ela ainda não estava morta, pastor. E é assim que nós costumamos pensar, mas agora pensa comigo um pouquinho.
Pelas próprias palavras de Marcos aqui. Essa pessoa chega para Jairo e fala assim: a tua filha já está morta, a tua filha está morta. Para que enfadas? Ou para que você está importunando ainda? Para que você ainda está incomodando o mestre? Para mim não parece uma fala de alguém que está trazendo uma notícia. Imaginem você, o homem está ali desesperado porque a filha está doente em casa, e alguém chega e fala assim: a tua filha está morta, por que você ainda está preocupando Jesus? Por que você ainda está incomodando a Jesus? A tua filha está morta, ela acabou de morrer. Para mim parece a fala de alguém que está falando assim: Jairo, você sabe que a tua filha já está morta, Jairo. Você sabe que ela já morreu, Jairo, por que você continua incomodando o mestre? Por que você continua incomodando a Jesus? Você sabe que ela já morreu, Jairo. Independentemente de se aquela menina já estava morta antes, ou se ela acabara de morrer nesse momento, alguém chega falando para Jairo: Jairo, desista. Jairo, para, a menina já está morta, Jairo. Por que você ainda continua incomodando Jesus? Por que você ainda continua cansando Jesus com essa história? E você sabe que sempre existirão pessoas que elas acreditam que a situação é impossível. Elas olham, veem a situação, elas veem o nível da tua doença, elas veem o nível da tua miséria, elas veem o quanto a tua família já está destruída, o quanto a tua família já está marcada, elas veem o quanto o teu casamento está batido, elas veem o quanto a tua empresa está fracassada, elas veem a tua vida e elas olham e elas dizem assim: não, pare, não adianta mais você orar. Não adianta mais você buscar. Para que você continua insistindo nesse casamento falido? Para que você continua insistindo em buscar por esse filho que está cada vez mais perdido nas drogas? Por que você continua a clamar por esses netos, por esses sobrinhos? Por que você ainda continua? Não, para de clamar por isso. É impossível. Sempre vão existir pessoas que não acreditam que Jesus é capaz de realizar um milagre, e elas vão tentar que você também desista. Essa pessoa chegou para Jairo e falou assim: Jairo, a menina já está morta. Não encha mais a paciência de Jesus. Não incomoda mais Jesus. Não roga mais, não pede mais. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Mas Jesus, ele escutou aquilo. Jesus, ele escutou aquilo e ele falou: não, nós vamos até lá. E Jairo estava ainda obstinado a isso. Jairo não havia perdido a sua fé. Mesmo, Jairo poderia naquele momento ter olhado e falado assim: Jesus, ele tem razão. Ele tem razão, Jesus, eu saí da minha casa, a menina já estava morta, Jesus. Eu saí da minha casa, a menina já estava sem vida. A menina já está morta, a situação é definitiva, como nós falamos desde o começo. Jairo já sabia disso, Jairo já tinha certeza disso. Ele poderia naquele momento ter desanimado. Mais uma pessoa que chega, e ainda aquela mulher vem atrasar. Talvez se Jesus chegasse um pouquinho antes, talvez se aquela mulher não tivesse parado Jesus, por que naquela correria que estava, Jesus seguindo, de repente Jesus para? Por que teve que acontecer tudo isso? Mas Jairo, ele continuou. Jesus falou: não, nós vamos até a tua casa, me leve até o lugar onde está a menina. E Jairo continuou. Jairo seguiu até o propósito. Aleluias. E o detalhe importante que nós vemos ainda no verso 40. Verso 40, a palavra nos diz assim: e riam-se dele, de Jesus. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. Jesus seguiu até o lugar, a despeito do que as pessoas falavam. Jesus falou assim: não, a menina não está morta, a menina dorme. E aí vão ter pessoas que vão zombar de Jesus e vão zombar do poder de Jesus, assim como aquelas pessoas que estavam lá. Jairo estava com a sua fé inabalável. Jairo ainda acreditava que Jesus podia fazer alguma coisa.
Jairo ainda acreditava que Jesus era o único que podia fazer alguma coisa. Então, Jesus, ele vai até o lugar. Quando ele chega lá, ele vê um clima onde as pessoas estavam ali debochando, porque ele falava assim: a menina não está morta, ela está dormindo. E as pessoas começaram a rir e a debochar. Imagine comigo que tipo de pessoas são essas, que estão no velório de uma menina de 12 anos, alguém fala assim: não, tem uma esperança para essa menina. Tem uma esperança para essa menina, ela não está morta, ela vai ressuscitar. Tem aqui alguém que pode fazer alguma coisa. E essas pessoas que estão ali no velório, elas ainda têm a capacidade de dar risada, de tirar sarro, de debochar. Sabe o que Jesus fez? A palavra diz que ele, porém, tendo-os feito sair, Jesus expulsou todo mundo de dentro da casa. Jesus falou: vai todo mundo embora. Tire todo mundo da casa. Vai, Jairo, começa a limpar a casa. Tira essas pessoas que estão impedindo. Tira as pessoas que estão dando risada. Tira as pessoas que estão debochando. Tire as pessoas que não acreditam. Tire as pessoas que estão aqui só de curiosas. Tire as pessoas que vieram aqui só para contemplar a morte. Tire as pessoas que riem da desgraça do seu próximo. Aleluias, glórias a Deus. Sabe o que isso quer dizer para a tua vida? Quer dizer que muitas vezes, para Deus realizar o milagre na tua vida, Ele vai ter que tirar pessoas do teu ciclo. Ele vai ter que tirar pessoas do teu ciclo que não fazem parte da tua vida. Que realmente não querem que você seja abençoado, que não esperam ver a tua cura, que não esperam ver a tua bênção, a tua prosperidade, que não esperam ver a salvação dos teus entes queridos, pessoas que estão próximas de você, mas que estão somente como espectadores, esperando o momento para dizer assim: não, a menina não está dormindo, ela está morta. Pessoas que estão próximas de você, mas que não querem um Jesus que pode operar as coisas na tua vida. Querem que você continue no nível raso, querem que você continue no nível baixo, no nível de não profundidade, onde você não alcança o que o Senhor tem para a tua vida. Tirem todos da sala, tirem todos do quarto. No quarto eu quero somente os meus discípulos e os pais da menina. Nós estamos falando sobre pessoas que apoiam a tua fé. Talvez no momento em que Jesus olhou aquela pessoa que trouxe a mensagem para Jairo, talvez no momento em que Jesus escutou, porque a palavra diz que ele escutou o que aquela pessoa disse, a pessoa chega e diz assim: Jairo, não incomode mais a Jesus, a tua filha já está morta. Jesus escutou e ele falou assim: não, a menina está só dormindo. Talvez quando Jesus tenha escutado, tenha ouvido isso, ele falou assim: eu preciso que Jairo tenha fé. Lembra do seguinte: quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, o que ele fala para ela? Mulher, a tua fé te salvou. Não foi a minha fé como Jesus. Eu tenho a minha fé como Jesus. Eu tenho o meu poder como Jesus, e o meu poder como Jesus é ilimitado. Para Jesus tanto faz se é uma cura ou se é uma ressurreição. Para Ele tanto faz se a tua dívida é de 10 reais ou de 10 milhões. Para Ele tanto faz quantos anos que o teu casamento já está falido. Para Ele tanto faz porque o poder dEle é ilimitado. O poder dEle não conhece limites. Então, o que salvou aquela mulher não foi a fé de Jesus, não foi simplesmente o poder que saiu de Jesus, mas foi a própria fé daquela mulher. Ele falou: a tua fé te salvou. Então eu tenho para mim que naquele momento Jesus estava dizendo assim: a fé de Jairo tem que alcançar com que essa menina ressuscite. A tua fé tem que alcançar um milagre na tua vida. Será que nessa noite você tem fé o suficiente para que Deus mude a situação da tua vida nesse momento? Será que dentro da tua casa, nesse momento onde você está escutando essas palavras, você tem fé o suficiente para fechar os teus olhos e dizer: Senhor, eu creio, eu acredito, a minha fé vai se arriscar, a minha fé é uma fé que se arrisca. A minha fé é uma fé que realmente vai ser forte o suficiente, mesmo que ela seja do tamanho do grão de mostarda, forte o suficiente para mover as montanhas. E Jesus, ele
ele falou assim, não, eu não preciso, Jairo não precisa dessas pessoas dentro da casa dele, pessoas que riam, pessoas que debocham, pessoas que tiram sarro, pessoas que olham e falam assim, é impossível. Não, desista, esse sonho é alto demais, esse sonho é grande demais, você não vai chegar em lugar nenhum. Pessoas que não acreditam, pessoas que não depositam confiança, não depositam esperança, ou que pelo menos não te incentivam a ter fé. E mais uma vez, como um ato profético, eu profetizo que Deus vai tirar essas pessoas de dentro da tua casa. Deus vai tirar todo aquele que está impedindo que a tua fé evolua, que a tua fé avance, que a tua fé cresça, que você cresça em fé, em conhecimento da palavra, que você cresça no conhecimento de Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Seguindo ainda verso 41, verso 42, a palavra nos diz, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita, cumi, que traduzido significa, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Aleluias, glórias a Deus. Aqui é só a palavra de Deus confirmando mais uma vez o que nós já frisamos. Aquelas histórias tinham que se cruzar naquele dia. A mulher que tinha o fluxo de sangue tinha que cruzar o caminho de Jairo. Ela tinha que impedir Jesus de chegar ali naquele momento. Jairo tinha que estar aqui naquele momento para presenciar a história daquela mulher. Talvez aquela história daquela mulher tenha dado mais força ainda para a fé de Jairo. Quando Jesus, ele cura aquela mulher e Jesus diz assim, a tua fé te salvou, mulher, vai em paz. Tudo aquilo precisava acontecer exatamente daquela maneira, porque Deus havia planejado, porque Deus já havia planejado a cura daquela mulher, porque Deus já havia planejado a ressurreição daquela menina. Deus já havia planejado todo aquele momento. Aleluias, glórias a Deus. Assim como eu te digo nessa noite, que Deus ele já tem a tua vitória, Deus ele já tem a tua bênção, Deus já tem o teu milagre planejado. Talvez seja 1 ano, talvez seja 2 anos, talvez seja 20 anos, mas Ele já escreveu a tua bênção. E nós não estamos falando de destino, nós estamos falando de um Deus que tem planos que são sempre maiores do que os meus. Planos que são sempre melhores do que os meus. Nós estamos falando de um Deus que não nos larga ao acaso, mas um Deus que tem projetos nas nossas vidas. Um Deus que tem um projeto sobre a tua casa. Um Deus que tem um projeto sobre o teu casamento. Um Deus que tem um projeto sobre a tua empresa, sobre o teu emprego, sobre a tua faculdade. Um Deus que tem um projeto sobre as tuas amizades. Um Deus que tem planos, e que tem planos muito maiores do que os teus. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando, por isso eu te peço, nessa noite, comece a ficar atento, porque Deus ele vai fazer na tua vida. Comece a ficar atento aos detalhes. Quando você olhar um detalhe e falar assim, isso parece algo sobrenatural, isso parece uma coincidência não, coincidência não. Então eu já sei, isso é o detalhe que o pastor falou. Fique atento, porque eu tenho certeza que Deus ele vai mudar a situação da tua vida. Aleluia, as glórias a Deus.